antecipam como será o Templo de Salomão daqui a 4 anos. As colunas e as medidas grandiosas mostram algo muito diferente na paisagem. Uma réplica da construção mais importante descrita na Bíblia. Um pedaço da Terra Santa no coração da cidade. O projeto foi idealizado pela Igreja Universal do Reino de Deus. A área escolhida fica no tradicional bairro do Brás. Região onde também está um dos templos mais conhecidos da igreja na capital paulista. O Templo de Salomão terá números impressionantes. 56 metros de altura, o tamanho aproximado de um prédio de 18 andares. A obra vai consumir 28 mil metros cúbicos de concreto e 2.000 toneladas de aço. O suficiente para construir 2 vezes o Palácio do Planalto. O projeto teve repercussão internacional. O jornal americano New York Times noticiou: reconstruindo o Templo de Salomão em São Paulo. O inglês The Guardian fez referência ao tamanho da construção e afirmou que o templo poderia até fazer sombra ao Cristo Redentor. Continuando com as notícias de último momento. Na semana passada, a CNN exibiu reportagens sobre a construção. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, afirmou que o projeto é uma boa ideia, já que uma das características do país é ser multicultural e multirreligioso. Étnico, isso faz, digamos, o charme do Brasil. Veja na animação como será o templo por dentro. A capacidade é para 10 mil pessoas sentadas. O projeto repercutiu também entre as lideranças judaicas. Se lá houver uma possibilidade das pessoas aprenderem e compreenderem a cultura, a tradição, a ética, a história que o povo judeu trouxe ao mundo, aquele que trouxe ao mundo a ideia do monoteísmo, e que hoje faz parte de toda a cultura ocidental, será muito positivo. Esta é a maquete do Templo de Salomão, que será construída em São Paulo. E este é o arquiteto Rogério, um dos responsáveis por esta grande obra. Arquiteto, olhando aqui, a gente tem a impressão de que foi preciso um estudo muito profundo para se conseguir uma réplica do templo. Com certeza, Duran. Pelo que você pode observar, toda essa parte externa, ela tem uma fidelidade muito grande com o projeto da época. E se a gente for pensar, ao entrar ali por aquela porta, toda essa atmosfera interna foi pensada de maneira que a pessoa que estiver dentro do templo, ela possa ser remetida ao passado, ou seja, ter a sensação da época vivida realmente por Salomão. Essa é a escala real do projeto, ou seja, essa proporção que você está vendo aqui, as pessoas, que parece uma formiga, essa é a escala que vai existir exatamente delas em relação à fachada do prédio. Bom, gente, vamos conferir o que o arquiteto está falando com a tecnologia que a gente tem hoje na televisão. É possível a gente se imaginar uma dessas pessoas aqui, ou então observando o templo aqui da frente em escala real. Eu e o arquiteto Rogério estamos num cenário virtual, bem em frente do templo, na proporção real de que as pessoas vão ver? Exatamente, Duran. Essa é a escala real do projeto. Para você ter uma ideia, a gente está falando da distância daqui até aquela primeira escada lá, 70 metros de distância. Quase um quarteirão daqui da frente até lá na escada? Exatamente. E a altura, então? Quando se fala na altura, é mais impressionante ainda daqui. Da altura, nós estamos falando do piso até aquela ponta lá de cima, a parte mais alta, em 56 metros de altura. E é essa mesma sensação, quando as pessoas chegarem aqui na frente do templo, essa é a sensação que elas vão ter, é o tamanho que elas vão ver no templo. Exatamente. A gente parece uma formiguinha aqui em frente, né? Verdade. A Bíblia conta que a construção de um grande templo para honrar a Deus era um desejo de Davi, o primeiro rei de Israel, e que ele recebeu orientações detalhadas sobre a obra do próprio Deus. Como explica este especialista? O templo vai ser um marco de importância para o povo judeu, porque ele tem a ver com identidade, história e a aliança com Deus.
Davi morreu antes de cumprir a missão, que coube ao sucessor dele, Salomão. O templo foi construído em Jerusalém e ficou pronto por volta do ano 960 a.C. E o rei Salomão entrou para a história como símbolo de sabedoria e riqueza. Os materiais aplicados na construção do templo foram essencialmente pedra e madeiras nobres. O teto era revestido de ouro. Apenas os sacerdotes podiam frequentar o templo e só o sumo sacerdote tinha autorização para entrar no cômodo mais importante, o Santo dos Santos. Ali ficava uma preciosidade, a Arca da Aliança, uma caixa coberta de ouro que guardava as pedras dos 10 mandamentos, escritos por Deus e entregues ao profeta Moisés. Quatro séculos após a construção, o Templo de Salomão foi completamente destruído pelos invasores babilônicos. A Arca da Aliança desapareceu. O sumiço é um dos maiores mistérios da Bíblia e da arqueologia. Anos depois, o templo foi reerguido, mas o chamado Segundo Templo também foi destruído. Desta vez pelos conquistadores romanos, no ano 70 depois de Cristo. Os judeus ficavam pela segunda vez sem o símbolo mais importante de sua fé. A circulação ao redor de Jerusalém se dá pelo templo. Jerusalém impulsiona o templo, mas é o templo que dá, de certa maneira, uma nova dimensão para Jerusalém, que não é mais só a cidade de Davi, ela passa a se tornar a cidade de Deus. Os judeus nunca conseguiram realizar o sonho de reconstruir o templo no mesmo local em razão dos conflitos com os árabes e a religião islâmica. A réplica, que começa a nascer em São Paulo, estará distante dos conflitos e pode se transformar num centro de peregrinação para judeus e cristãos do mundo inteiro. O custo da obra é avaliado em 300 milhões de reais. Os estudos para a construção começaram há mais de 4 anos. Hoje, 25 engenheiros e arquitetos trabalham no projeto. Ao todo, 2.000 trabalhadores vão ajudar a erguer o Templo de Salomão. E é sempre um desafio uma obra dessa natureza. Por ser única, singular, não existe outra, não vão existir outras no mundo. As formas do templo vão remeter a períodos remotos, mas o engenheiro responsável e o arquiteto do projeto explicam que a réplica estará imersa em alta tecnologia. Um exemplo, na época de Salomão não havia luz artificial. Por isso, a iluminação do templo vai ficar camuflada e simular o brilho do sol. A ideia é que essas luminárias não apareçam. Então eu tenho uma chapa de cobre furada, dourada. E qual a sensação que a gente quer dar para a pessoa? Que ao olhar, ela vai ver um teto todo de madeira e ouro. Ela vai ver luz sem ver a luminária. A obra de proporções gigantescas vai também levar em conta a preocupação com o meio ambiente. Haverá reaproveitamento de água e tratamento acústico para impedir a poluição sonora. Outro detalhe vai marcar a construção do templo: a utilização de pedras importadas de Israel. Uma amostra está no escritório da construtora responsável pela obra. Jerusalém inteiro é com essa pedra. Gente, é impressionante o peso. Eu não vou conseguir aqui, É impressionante o peso dessa pedra, que chama Taltish, que vai recobrir as paredes do templo aqui, do templo de Salomão, aqui em São Paulo. Agora, quanto pesa, vocês estavam dizendo, quanto pesa a pedra assim, se ela tiver 1 metro para cá, 1 para cá, 1 para cá, um quadrado assim, de 1 metro cúbico dela, ela pesa 2,8 toneladas. 2,8 toneladas, 2.800 quilos por